esta palestra. Eu vou só dizer que o título era Receita Cósmica, mas ele desapareceu do cosmos, não sei o que é que aconteceu. Mas seria Receita Cósmica para preparar o universo em expansão. Então a ideia é só discutirmos quais é que são os ingredientes do universo, o que é que ele é feito, como é que ele evolui e perceber o que é que nós estudamos, por exemplo, nesta conferência e o que é que tentamos perceber. Vou só dizer que as ilustrações que vão ver aqui são da minha amiga Inês Oliveira, que está sentada ali, se alguém quiser pedir alguma coisa, é pedir a rir-se, ou então podem ver no site dela o trabalho dela. Ela também estudou Física aqui e fez os desenhos e muitas discussões comigo. Então, primeiro, só explicar o que é cosmologia. Basicamente, saber qual é a distinção entre a astronomia, a astrofísica e a cosmologia, porque acho que muitas vezes são usadas com o mesmo significado e não é necessariamente o mesmo. Portanto, a astronomia é mais o que vamos falar aqui, então é mais observação, é mais ligado com se calhar estudar as estrelas, as constelações, essas partes. Depois temos a astrofísica, que é uma ciência mais recente comparativamente com a astronomia, que é estudar os astros, portanto os objetos e a física dos objetos. E depois temos a cosmologia, que é uma ciência ainda mais recente, que é isso que vamos ver, que é estudar o cosmos como um todo. Portanto, à medida que o nosso conhecimento foi evoluindo e a nossa forma de medir foi evoluindo, conseguimos chegar cada vez mais longe. Então, isto para dizer que a cosmologia, como nós conhecemos hoje, sim, é recente, mas inicialmente podemos pensar quase como era uma reflexão, porque não tínhamos forma de observar, portanto seria mais no domínio da metafísica ou da observação só do céu, sem instrumentos. Isto podemos pensar, por exemplo, na Grécia Antiga, por exemplo, no Aristóteles, que é este senhor aqui, que seria no século IV a.C., e ainda não havia sequer muitas bases matemáticas e físicas para desenvolver uma teoria, por exemplo, da gravidade, então seria sempre mais no domínio da reflexão filosófica. Depois, mais para a frente, temos aqui a prática da astronomia, quando já havia métodos observacionais. Então marcamos o primeiro método observacional, quando surgiram os telescópios, ou seja, permitia ver mais do que aquilo que nós vemos diretamente a olho nu, com Galileu aqui no século XVII. Isto ainda só à base de observações, sem uma compreensão tão profunda, e depois, só no século XVIII, ou seja, pouco depois de terem surgido estas primeiras observações, com o desenvolvimento da teoria da gravitação de Newton, passámos a ter uma base matemática e física para estudar a gravidade, em vez de ser só à base da observação e para compreender a interação entre os corpos como uma força, ou seja, uma força de interação entre dois corpos com uma determinada massa. Depois, já quando chegamos ao início do século XX, que é onde eu vou começar a seguir, esta teoria da gravitação de Newton foi substituída pela teoria da relatividade geral, primeiro da relatividade especial e da relatividade geral de Einstein, e isto foi a primeira relatividade especial em 1905 e depois a relatividade geral em 1915. E esta é a teoria da gravitação que nós usamos hoje para descrever. E só para realçar que acho que há uma ciência muito característica e diferente das outras, no sentido em que engloba muitos tipos de pensamentos diferentes, portanto engloba se calhar pensar do ponto de vista mais filosófico, é preciso ter um pensamento crítico, porque há muita coisa que não conseguimos observar e temos que pressupor com aquilo que temos. E, claro, a matemática como uma linguagem para descrever as leis da física. Não. Então, já no início do século XX, como eu estava a dizer, tivemos aqui uma grande descoberta. Vou falar antes desta parte, antes de falar da relatividade geral, só porque acho que aqui é que marca mesmo aquilo que nós chamamos de cosmologia, não só a parte da gravitação, em que este senhor aqui, que é o Edwin Hubble, estudou a relação entre a distância e a velocidade a que as galáxias se afastam de nós, e ele fez isto baseado em medições por esta senhora aqui, que é Henrietta Leavitt,
que estudou cefeidas. As cefeidas são um tipo de estrelas que têm um brilho característico, para além do brilho tem uma relação entre o brilho e o período em que tem um movimento de pulsação, portanto um brilho máximo e depois um brilho mínimo, é cíclico, e então existe uma relação muito específica entre o período e a luminosidade. Portanto, se nós observarmos o período, conseguimos saber a luminosidade, então conseguimos inferir a que distância é que estão. E depois, ao mesmo tempo, o que conseguimos fazer é observar as linhas espectrais do movimento das galáxias e saber como é que elas, a que distância é que elas estão pelo conteúdo e pelo desvio das linhas espectrais. Então, o Tom Hill foi algo deste género que temos aqui, portanto, isto é mesmo a figura das observações que ele registrou, portanto, da comparação entre os 2 métodos de medir a distância, e o que nós vemos aqui é que esta linha reta que vemos indica que, como temos a distância no eixo de x e depois temos a velocidade no eixo de y, significa que à medida que as galáxias estão mais distantes, estão também a mover-se mais rápido. Agora, isto não é muito intuitivo, eu queria tentar explicar de uma forma intuitiva, se calhar até ajuda enquanto não conseguimos. Desculpa, mas já funcionou. Ok, então eu estava a dizer que se voltarmos para trás, funciona ou não funciona? Se voltarmos para trás. Carrega só uma vez. Se calhar. Ok, então vou explicar agora. A ideia é, se nós pensarmos isto, o que eu concluí foi que o universo está em expansão, mas não é uma conclusão necessariamente muito lógica, não sei, eu penso que se eu visse este gráfico não perceberia que é isso que significa. Isto é também uma prova do Big Bang e eu acho que uma maneira engraçada, pelo menos de tentar perceber, é pensando ao contrário. Portanto, se tudo tiver começado num ponto e está-se a expandir, não é? Portanto está a ficar cada vez maior, se nós imaginarmos ao contrário, ou seja, se passarmos um tempo para trás e imaginarmos que o que está mais longe vai voltar ao mesmo ponto, não é? Quando mudamos um tempo para trás, temos que pensar, se nós chegar ao mesmo ponto, aquilo que está mais longe tem que vir mais rápido. Portanto, é mais ou menos essa a ideia. Se o que está mais longe está-se a mover mais rápido, significa que se está a expandir. Depois, no topo disso, já mais recentemente, em 1998, 2 equipas separadas chegaram simultaneamente a uma conclusão, que foi que não só esta expansão existe, como, além disso, é acelerada. Como é que fizeram isso? Usando outro tipo de objetos, portanto, falávamos das cefeidas há pouco, usando as cefeidas para calibrar a luminosidade e a distância de outro tipo de objetos, que são o que vemos ali, que se chama supernova. As supernovas são simplesmente estrelas que explodem no fim da sua vida com uma luminosidade muito característica. Como essa luminosidade é característica, quando nós as observamos, se soubermos a distância, por exemplo, pela medição da distância das cefeidas, como estão na mesma galáxia, se fizermos a medição, conseguimos inferir pelo brilho, se o brilho está a ficar mais fraco ou mais forte, portanto mais fraco, significa que elas estão a afastar cada vez mais rápido, que está a haver este movimento. E estes objetos são especiais no sentido em que, como estas estrelas podem sempre com a mesma massa, têm sempre a mesma luminosidade. Portanto, por isso chamamos velas padrão, porque damos um padrão de luminosidade e conseguimos ver como é que o brilho varia. E o que vemos é que o brilho diminui mais rápido com a distância. Portanto, não só temos esta expansão, como ela, além disso, é acelerada. Isto para dizer, isto já foi em 1998 e é confirmado por outras observações. Portanto, hoje em dia já é uma coisa muito bem estabelecida, inclusive ganhou o Prémio Nobel da Física em 2011. Isto para explicar mais um bocadinho, portanto, vamos construindo a receita para depois conseguirmos fazer. Temos um período que também temos que considerar no universo, que é a inflação. Portanto, a inflação é nada mais do que um período rápido desta expansão acelerada que nós temos que considerar no universo. Portanto, a outra que eu falei há pouco é a expansão acelerada hoje, observamos hoje, nas observações muito locais, no momento atual do universo.
Mas a inflação tem que ter sido nos primeiros segundos do universo, é um período muito rápido e de uma expansão muito rápida. E a razão por que nós precisamos de assumir este período é porque quando fazemos observações vemos que tudo é homogéneo, tudo parece ser homogéneo quando observamos o céu e a temperatura distribuída no céu. E para tudo poder ter sido homogéneo tem que ter estado em contacto em algum momento, senão não fazia sentido que fosse homogéneo, senão não teria tido tempo de termalizar, não teria tido tempo de interagir, portanto não havia razão para ser homogéneo se não estivesse estado em contacto. Mas com a idade que nós inferimos para o universo, não podia ter estado tudo em contacto a tempo de ter termalizado. E então precisamos de considerar este período de expansão muito rápida para podermos dar tempo para a termalização acontecer e explicar porque é que o universo é homogéneo. Depois, a parte boa é que esta teoria não só explica muito simplesmente esta homogeneidade, como ainda gera flutuações na distribuição de matéria. E estas, se pensarmos que o universo é homogéneo, mas depois haverá sítios onde é um bocadinho mais quente, um bocadinho mais frio, um bocadinho mais denso, um bocadinho menos denso. Como a matéria é atrativa e vai ter tendência a juntar-se e a aglomerar-se, os sítios onde tenhamos um bocadinho mais de matéria, esses sítios vão se aglomerar e vão continuar a aglomerar-se cada vez mais e vão dar origem aos sistemas ligados que nós observamos hoje, aos planetas, aos sistemas solares, galáxias e aglomerados de galáxias. Portanto, isto é veio de bordo, não é? Portanto, nós fizemos, ela não fiz, não é? Mas foi proposto para resolver este problema da homogeneidade, mas também produz estas flutuações e, portanto, permite explicar como é que as estruturas se formam. Mas para estas estruturas se formarem, se eu ia mexer, temos 3 segundos, para estas estruturas se formarem, precisamos ainda de outra coisa. Precisamos de outro ingrediente que se chama matéria escura, que é uma matéria que também é agregadora, como a matéria que nós conhecemos, portanto nós somos todos feitos de átomos, moléculas, luz, tudo aquilo que vemos na nossa volta, mas esta é uma matéria que nós não conseguimos ver. Mas precisamos que ela exista por 2 razões. Primeiro, precisamos que ela exista por uma razão muito direta, que é observar o movimento de galáxias e a rotação das galáxias, e quando observamos a forma como elas se movimentam, vemos que deveria haver muito mais massa do que aquela que realmente há, em particular 5 vezes mais massa do que aquela que se vê. E além disso, o que nós vemos também é que precisamos desta matéria escura para produzir um mecanismo tal que possa haver este colapso gravitacional, portanto que estas perturbações, quando estão a agregar cada vez mais, tenham uma forma de se continuar a agregar e de conseguir formar as estruturas. Portanto, esta matéria dá-nos estes 2 mecanismos, ali, enquanto mistura, dá-nos os 2 mecanismos, o primeiro o colapso gravitacional que forma as estruturas e depois explica-nos o movimento e a dinâmica das galáxias. Ok, então agora voltando atrás, a nossa teoria da gravidade é a teoria da relatividade geral, que foi proposta por Einstein aqui também em 1915. E esta teoria diz-nos que nós temos basicamente, muito simplesmente, uma ligação ou uma equivalência entre a geometria e a matéria no universo. Aqui, neste caso, temos este objeto, não interessa, este G, que representa a geometria, e do outro lado da equação temos este T, que representa a matéria, e portanto estamos a expressar uma sinergia entre a matéria e a geometria. Isso pode ser visto aqui também, porque se nós pensarmos que a geometria é, por exemplo, uma toalha de mesa, que 4 pessoas estão a esticar nas pontas, se eu atirar uma bola de bowling para o meio da toalha, se calhar as pessoas vão ter dificuldade em manter a toalha esticada. E é exatamente a mesma coisa que acontece. Portanto, se eu adiciono matéria à geometria, vou perturbar a geometria, mas a geometria também vai perturbar o movimento da matéria, porque agora se tivermos esta configuração, se eu atirar para lá um galinho, o galinho vai seguir a trajetória afetado por aquele vale que foi gerado pela matéria que já lá existia. Portanto, temos esta equivalência, mas agora o problema é, nós não temos nenhuma forma de explicar o que é que a expansão é acelerada, porque, como eu disse, eu falei só de matéria que colapsa e que se aglomera gravitacionalmente, mas nós não conhecemos nenhum tipo de matéria que tenha um efeito oposto. Portanto, a expansão podia sim existir expansão, com essa energia que veio do Big Bang, quando os que andarmos para trás no tempo, voltamos ao ponto inicial, mas não há razão para ela ser acelerada, porque se acelerada tinha que haver alguma coisa a alimentar essa aceleração. E então, para fazer isso, nós precisamos
introduzir alguma coisa na teoria para tentar explicar porque é que existe essa alteração. E então, podemos fazer isto de duas formas. Uma das formas é de considerar teorias da gravidade modificada. Isso significa que pegamos na relatividade geral de Einstein e mudamos algumas coisas na teoria, na parte gravitacional, na parte como descrevemos a gravidade. E claro que isto tem que ser feito com muito rigor, não é? Então temos que ir assim reproduzir as observações que temos. Ou então, como temos esta equivalência, podemos ir ao outro lado da equação e podemos considerar que existe algum fluido, alguma coisa no universo que nós não sabemos o que é, mas que faz parte do conteúdo de matéria do universo, e isso nós chamamos de energia escura. Agora, esta energia escura não é o mesmo que a matéria escura que eu falei há pouco, portanto são duas coisas separadas. A matéria escura era aquela matéria que precisamos ter nas galáxias para formar as galáxias, e esta energia escura é uma coisa completamente diferente, tem características completamente diferentes, que vamos ver daqui a pouco. E é, além disso, muito mais abundante no universo e explica esta expansão. Portanto, tem o efeito oposto. Em vez de colapsar, tem o efeito de uma pressão negativa que nos ajuda a explicar esta aceleração. Mas eu vou explicar melhor mais à frente. Ok, então agora que já estamos mais ou menos familiarizados com a história do universo, vamos então ver como é que nós preparamos o universo. Já sabemos quais é que são, qual é que é a nossa base matemática, qual é que é a nossa teoria da gravitação. Já vimos que ingredientes desconhecidos é que temos, os outros ingredientes à partida nós conhecemos. Portanto, vamos fazer o universo em expansão e vamos fazer uma analogia com um pão de azeitonas para tentar perceber de uma forma um bocadinho mais intuitiva o que é que isto significa. Então vamos a isso. Ok, então primeiro se vamos fazer uma receita precisamos de ir às compras, não é? Portanto, para irmos às compras precisamos de uma lista. E então vamos pegar nos ingredientes que eu falei há pouco e vamos fazer esta analogia. Portanto, vamos às compras para fazer um pão de azeitonas, precisamos dos ingredientes para fazer um pão, ou seja, farinha, água e fermento, e depois precisamos de azeitonas, se quisermos que não sejam de azeitonas. E aqui, esta é a analogia que vamos fazer. Então, vamos ter a energia escura vai ser o fermento, portanto, a energia escura é aquilo que ajuda a acelerar, portanto, a expandir, vai ser o fermento. Aquela matéria escura que eu falei há pouco, que ajuda a explicar o movimento das galáxias e ajuda a explicar como é que elas se formam, como é que as estruturas se formam, é a água que precisamos de pôr na massa. Porquê? Porque se puséssemos só farinha e fermento, a massa não estava ligada, e portanto se pusermos a água vai ligar os ingredientes e vai fazer com que tudo faça sentido. Depois, temos esta palavra estranha aqui, que é baryões. Os baryões são o tipo de matéria que nós conhecemos, portanto os átomos, as moléculas, aquilo que nós estudamos em química, em física, portanto é aquilo que conhecemos e que está bem estudado pelos físicos de partículas. E vamos fazer a analogia que é a farinha, portanto é aquilo que existe no universo, que nós queremos ligar com a matéria escura, portanto vamos querer ligar com a água, e é aquilo que nós usamos para formar, as estruturas vão ser constituídas por moléculas e átomos e coisas que nós conseguimos medir. Depois precisamos de um bocadinho de radiação, porque na verdade se não houvesse radiação nós não conseguiríamos ver nada disto, não conseguiríamos observar. A radiação é aquilo que nos traz a informação. E em particular nós conseguimos medir um tipo de radiação, que é a radiação mais antiga do universo, que nos chega até hoje ainda, nós conseguimos medir, e é esta radiação que nos diz que efetivamente tudo tem que ser homogéneo, porque se nós olharmos para o céu em todas as direções, vamos observar que esta radiação tem as mesmas características vinda de todo o lado, e é a luz que se está a viajar desde o início do universo até nós. Agora, na receita não precisamos apenas dos ingredientes, não precisamos também de dizer a quantidade de cada ingrediente. E se pensarmos, eu introduzi estas duas coisas primeiro, a energia escura e a matéria escura, e isto é uma receita para cada 100 gramas, portanto se quisermos fazer só um pão pequenino são 100 gramas, mas dessas 100 gramas, só 5 gramas é que são os átomos e as moléculas que nós conhecemos, e a radiação é mesmo só uma pitada, quase nada contribui. E depois temos a energia escura, portanto a origem dessa tal aceleração do universo, são 70 gramas, portanto 70% do conteúdo do universo, e a matéria escura são 20 gramas, portanto 20% do conteúdo do universo. Portanto, isto diz-nos duas coisas. Diz-nos que primeiro, que não dá 100, não é? Poderia ser 25 aqui, que eu ia dizer que há pouco disse que era 5 vezes mais abundante, portanto a receita tem que ser anotada. 25 gramas, portanto 5 vezes mais abundante do que a matéria normal. Isto é assustador de certa forma se nós pensarmos, porque tudo o que nós vemos é só 5% do conteúdo todo do universo.
E agora vamos só tentar perceber, porque isto parece absurdo, não é? Dizer, ok, nós introduzimos estas coisas, elas são 95% do conteúdo do universo, mas são coisas que nós não vemos, não conhecemos, não faz muito sentido. Então, eu comecei por falar na radiação. A radiação é uma coisa que hoje em dia no universo é pouco abundante, mas foi muito importante no passado, porque se pensarmos no passado, pouco depois do Big Bang, estava tudo condensado num espaço muito mais pequeno, e portanto nesse espaço muito mais pequeno estava tudo muito quente, tudo muito condensado, e se estava tudo muito quente havia muitas interações, muitas coisas a acontecer. E quando se começaram a formar os primeiros átomos e as primeiras moléculas, a luz que estava lá contida, que nós chamamos de fotões, foi emitida quando se conseguiu libertar desta sopa muito quente e muitas interações e muita coisa a acontecer num espaço muito pequeno. Quando se conseguiu libertar, começou a viajar até nós e nós conseguimos ainda detectar esses fotões do universo primordial. Eles têm uma temperatura muito pequenina, portanto nós não temos um valor que nos dê esta temperatura, e são 2.725 Kelvin, que são mais ou menos menos 260 graus centígrados, uma coisa assim, portanto é muito, muito frio, nem sequer devia ser um forno, mas a ideia é que isto é tudo o que nós conseguimos observar no sentido, toda a luz que nós vemos do espectro eletromagnético e também nestas partículas que se chamam neutrinos, que nós não conseguimos ver, mas que são importantes para outras reações em física de partículas. Portanto, como eu disse, temos esta radiação, que é a radiação mais antiga do universo, que foi emitida quando a luz pôde viajar livremente depois de as coisas acalmarem e os átomos e as moléculas se poderem formar. E essa radiação nós ainda conseguimos observar hoje e, portanto, dá-nos informação sobre o passado. Podemos inferir qual era o estado do universo quando esta radiação foi emitida e também o que é que ela encontrou quando viajou até nós durante a vida do universo. Portanto, isto não chega nem a 1%, nem a 0,1%, portanto, hoje em dia é muito negligível para o conteúdo total do universo. Depois, temos aquele termo que eu usei, bariões, vamos chamar só matéria normal, que é os átomos, as moléculas, aquilo que para nós é normal, não sei, que eu disse que eram 5%, portanto, neste caso, vai ser a nossa farinha, e vamos fazer depois a analogia, que é a nossa farinha, mas além disso, a farinha não tem aspecto de galáxias nem nada, portanto, vamos usar as azeitonas para serem as nossas galáxias. Portanto, há massa espalhada por todo o universo, existem aquelas pequenas flutuações que eu falei, vamos imaginar que isso é a farinha, e depois vamos ter as azeitonas que vão ser como as galáxias, são sistemas que estão muito ligados, que nós não conseguimos separar, enquanto que a farinha conseguimos peneirar, portanto vão ser mais ou menos as nossas galáxias e as nossas estruturas. Portanto, nós compreendemos muito bem esta matéria, como é que ela se forma, como é que interage. Todos já estudámos isto, pelo menos na escola, em física, em química, portanto sabemos bem como é que as moléculas se formam, os átomos se formam, como é que interagem com a luz. Portanto, é muito bem compreendida. Sabemos que interage gravitacionalmente de forma atrativa, portanto, por exemplo, formam-se os sistemas solares, porque os planetas estão ligados ao Sol de forma atrativa, portanto, sabemos como é que interage gravitacionalmente. E, além disso, isto dá-nos um bónus, que é por causa disto, que nós compreendemos tão bem, nós conseguimos inferir qual é que é a abundância total destes bariões no universo, porque nós sabemos, pela teoria de formação nuclear, como é que isto tem que ter acontecido para reproduzir as condições que nós observamos hoje. Portanto, isto ainda é muito familiar, mas ainda falta aqui um grande bocado, não é? Portanto, a matéria escura, que eu disse que era como a água, já falámos um bocadinho no início, mas só para realçar porque é que ela é mesmo importante. Portanto, é aquilo que não conseguimos ver, portanto, depois de misturarmos a água na massa, já não conseguimos reconhecer a água, só que a massa ficou líquida, mas é muito importante porque sem ela não conseguimos ligar os ingredientes. E é exatamente isso que esta matéria escura faz. Portanto, explica a formação e a dinâmica das galáxias, e explica como é que estes sistemas ligados se formam. Portanto, se não existisse essa matéria escura, nós não conseguiríamos formar estes sistemas ligados. E como já referi, observamos que as galáxias têm que ter 5 vezes mais matéria escura, portanto, esta massa escura que nós não vemos, do que aquela que vemos diretamente pelas estrelas visíveis. Porquê? Porque esta matéria não é luminosa, portanto nós não vamos conseguir observar. Isso significa que ela não interage com a luz, e como não interage com a luz, nós não conseguimos detectar através da luz, portanto através do espectro eletromagnético. Portanto, se de facto houver alguma interação, ela tem que ser muito, muito fraca, porque senão nós conseguiríamos observar como observamos as estrelas, por exemplo. Ok, portanto 25%, a matéria normal é 5%.
E depois temos a energia escura, que é mais ou menos 70%, não é? Porque aqui esta nem chegava a 1%, mas vamos dizer que são 69% para poder fazer o gráfico. Portanto, este é um elemento essencial, porque se nós não tivéssemos fermento, não conseguimos fazer o pão crescer, certo? Ficávamos só com, se o cozêssemos no forno, ficávamos só com um bloco e não seria provavelmente muito apetitoso. Portanto, é o que faz crescer, é o que vai fazer quando, à medida que o pão cresce, se tivermos uma massa muito concentrada inicialmente, se alguém aqui já fez pão, se depois o pusermos a levedar, quando voltarmos, a massa vai estar muito maior e depois aí é que podemos fazer o pão. E realmente o que acontece, se nós tivermos posto lá algumas azeitonas, quando formos observar, elas estão muito mais dispersas dentro do pão. O pão cresceu, portanto as azeitonas tiveram que se espalhar dentro do pão. E é exatamente isto que acontece no universo. Portanto, se o universo está a expandir, as galáxias vão ser arrastadas por esta expansão, mas as galáxias em si são sistemas ligados, portanto não se estão a expandir, não se estão a modificar, ficam na mesma, mas acompanham, são arrastadas pela expansão e é por isso que depois nós conseguimos detectar essa expansão através do movimento das galáxias e da distância que eu falei no início do aquele gráfico. Agora, aqui temos o oposto, que é esta energia escura tinha que ser irrelevante no início do universo, portanto não teríamos tido esta expansão acelerada desde o início e não conseguíamos explicar nada do que temos hoje também. Portanto, isto é o conteúdo hoje, mas depois também temos que inferir pelas propriedades qual é que seria o conteúdo no passado. Portanto, isto significa, como já vimos há pouco, que se temos 70% de energia escura e 25% de matéria escura, temos 95% do universo de coisas escuras, coisas que nós não conseguimos ver, e que, como não conseguimos ver, é muito difícil de estudar e não conseguimos conhecer diretamente a sua natureza. Portanto, por exemplo, isto é um dos tópicos que nós discutimos aqui durante a semana, durante a conferência, e, efetivamente, como medimos as quantidades que podemos inferir através desta composição, digamos. Ok, então agora já temos a receita, já temos os ingredientes, portanto é só fazer o pão. Portanto, misturamos os ingredientes todos muito bem, temos que deixar levedar por cerca de 14 mil milhões de anos. É capaz de ser um bocado difícil, mas pelo menos o pão pode ser bom no final. À medida que a massa vai crescendo, as nossas azeitonas vão se espalhar dentro do pão, portanto vão se afastando entre si. Como eu já disse, elas em si não crescem, nada acontece porque os sistemas ligados continuam ligados, mas o espaço entre elas vai efetivamente expandir. Depois, no início, temos que cozinhar com a temperatura máxima, portanto o universo é muito quente no início, portanto temos que ter aquele momento de inflação logo no início do universo, quando tudo é uma sopa muito quente, portanto cozinhamos na temperatura máxima no início e depois temos que ir reduzindo gradualmente até chegarmos aos dias de hoje, onde temos aquela temperatura que eu falei dos 2.725 Kelvin, ou menos 270 graus centígrados, mais ou menos, que é efetivamente a temperatura que nós observamos no universo hoje. Pronto, depois, infelizmente não tenho uma fatia para oferecer, mas se fizerem a receita, é bom comer uma fatia quando sair do forno. Mas esta ainda tem mais 14 mil milhões de anos para fazer. Agora, só para terminar, fazendo um resumo daquilo que vimos, que isto ficou aqui um bocadinho informado, mas a ideia é só que nós temos coisas que conhecemos e que nós sabemos como estudar e sabemos como abordar. Primeiro temos a teoria gravitacional, como eu disse no início, que é a relatividade geral que liga a geometria à matéria. Depois temos o nosso universo que nós observamos que tem que ser homogéneo. Pus aqui esta outra palavra que é isotrópico, mas significa exatamente a mesma coisa, para além, não é exatamente a mesma coisa, mas para além de ser homogéneo, significa que é igual em todas as direções. Portanto, não depende da direção que observamos, porque ele efetivamente ser homogéneo e depender da direção. E depois temos aquela matéria que nós conhecemos, a tal farinha, temos os barões, os fotões, os neutrinos, portanto, os barões, os átomos e as moléculas, os fotões a luz e os neutrinos que estudamos na física de partículas. E depois temos estes três ingredientes novos que nós temos uma teoria para os descrever, mas que a teoria está aberta a modificações, porque efetivamente nós observamos tensões em cosmologia, que é o nome desta conferência que nós tivemos aqui, e as tensões são tensões observacionais, ou seja, quando nós observamos certos parâmetros com medidas diferentes, obtemos valores diferentes. E isso pode ser um sinal de que existe alguma coisa que tem que ser modificada na forma como nós abordamos estes três momentos. Portanto, só para relembrar, temos a inflação. A inflação era aquele período inicial de expansão acelerada. No modelo padrão, a inflação é explicada numa partícula, escalar, que nós chamamos de inflatão, portanto, ele dá a inflação.
não é muito imaginativo. E depois temos a tal estrutura cósmica que só surge porque nós temos a matéria escura. Eu chamei-lhe matéria escura, mas matéria escura é um termo geral. Depois, neste modelo padrão, nós chamamos de matéria escura e fria, digamos. Fria exatamente por causa disso, porque ela não interage eletromagneticamente, portanto nós não conseguimos medir pela temperatura. E a expansão acelerada, no modelo, eu não expliquei, mas no modelo padrão, nós consideramos que esta expansão é apenas uma constante, que a expansão está sempre a acontecer à medida que a expansão vai acontecendo, esta energia que nós observamos no vácuo tem que ser a mesma. Mas pode ser alguma coisa diferente, pode ser alguma coisa dinâmica, com outras propriedades, e então também são modelos que nós estudamos para tentar ver qual é que seriam as previsões. Ok, e só para terminar, é exatamente isso, portanto, dizer o que é que nós fazemos. A nossa investigação é basicamente mudar um bocadinho os ingredientes da receita. Portanto, se mudarmos, por exemplo, se pensarmos no pão, se mudarmos a proporção dos ingredientes, por exemplo, aquela fração que eu mostrei, se mudarmos o tipo de levedação, se usamos massa-mãe, se usamos fermento, se mudarmos o tipo de farinha, o tipo de cozedura, vamos ter sempre resultados diferentes. Portanto, isto para dizer que o que nós fazemos aqui é tentar fazer isso, aperfeiçoar a receita, tendo em mente que a receita pode sempre ser adaptada e aperfeiçoável, e devemos continuar a aperfeiçoar a receita se formos bons cozinheiros. E é isso que eu queria dizer. Não se esqueçam da minha amiga Inês Oliveira, que está ali, e se quiserem ver o trabalho dela, vir aqui a este site. Obrigada. Muito obrigado, Edson, por esta nova receita. Se alguém tem alguma pergunta, pode já subir a mão e perguntar diretamente a Edson. Certo que está muita curiosidade sobre o que é Edson. Ninguém é padeiro. Não temos padeiros na audiência. Sim. Posso começar eu? Sim. Ok. Aprendemos aqui como cozinhar o pão. Quem vai cortar o pão para comer com uma manteiga? Não, pode parecer uma pergunta brincadeira, mais séria, porque já falaste o rolo da filosofia, o rolo da matemática. Vamos dizer que a filosofia vai ser o ingrediente, a matemática vai ser o forno onde vamos cozinhar. Para cortar pode ser de modo que a cosmologia, diferentemente da outra ciência experimental, não é uma ciência experimental, é uma ciência observativa. Não podemos criar o nosso universo no laboratório e decidir quais são as condições para evoluir. Mas a informática, a tecnologia pode ajudar hoje, e sabemos que a tecnologia hoje está avançando muito. A inteligência artificial pode ser aplicada à cosmologia, ao estudo do universo também. Qual é a tua ideia sobre estes grupos? Uma pergunta difícil. São um padeiro. Ok. Quer dizer, isto, acho que essa é mesmo a beleza de estudar este tipo de temas, não é? Porque estamos a estudar tudo, estamos a estudar o universo todo. E claro que nós não temos acesso a toda a informação, se é que isso é sequer atingível, não é? Mas acho que é mesmo isso que nós temos que ter sempre em mente, ou seja, a investigação, e especialmente nestas áreas mais abstratas, que podem ser mais abstratas, porque nós não podemos fazer experiências quando queremos, não é? No dia a dia, estamos sempre dependentes de satélites ou de observações, ou mesmo coisas que não podemos observar, não é? Porque existe um limite para aquilo que nós conseguimos observar. E se calhar não esquecer essa parte, porque nós fazemos não são só contas, não é só programação, mas também pensar sobre estas questões e pensar que implicações é que podem ter, que previsões é que pode ter. Se formos religiosos, podemos pensar que é isso, porque acho que isso fica à interpretação de cada um, também é uma coisa boa para pensar. Não sei se vamos alguma vez ter uma resposta. Então, perguntas? Quantidade, as ideias. O que é que havia antes do Big Bang? Isso temos que perguntar ao padeiro. Uma pergunta, não sabemos, portanto, o Big Bang é nós chamamos de uma singularidade, portanto, é quando nós voltamos para trás, é uma coisa que nós não conseguimos descrever, portanto, nem podemos dizer antes do Big Bang quase, não é? Porque
o Big Bang foi o início de tudo, portanto o início do tempo, o início do espaço, portanto não haviam antes, não é? O tempo ainda não existia. São questões difíceis de abordar, não é? Mas é exatamente isso. Temos, por exemplo, hoje em dia modelos que tentam descrever o universo como nunca tendo tido um início ou um antes do Big Bang, portanto modelos cíclicos, por exemplo, em que o universo colapsa, expande, ou até modelos em que temos vários universos dentro de uma bolha que se calhar pode ser infinita, não sei, portanto temos infinitas possibilidades. Gosta das colisões dos brains de membranas, não é? Sim. Por exemplo. Sim. Tem uma pergunta. A composição do pão muda ao longo do preparo, ou seja, as densidades de cada componente. Isso quer dizer que nós estamos tendo, então, uma transformação de um tipo de energia em outro. Se nós estamos tendo uma transformação de um tipo de energia em outro ao longo do processo, isso não poderia ser usado para deixar as coisas escuras um pouco menos escuras, porque nós sabemos que elas têm que poder se transformar em outras, então tem que poder. Boa pergunta. A questão é que, como elas são escuras, elas não interagem da forma como nós estamos habituados a pensar, portanto, elas não se podem transformar dessa maneira. Porque, por exemplo, para se transformarem em coisas que nós conhecemos, essas transformações acontecem através das forças que nós estudamos na física, não só a gravitacional, mas, digamos, a força fraca, a força forte, a força eletromagnética, e, portanto, se elas interagissem dessa maneira, nós conseguíamos uma forma de detectar. O problema é exatamente esse, é que se interagirem, interagem de formas que nós não sabemos como detectar, e mesmo que soubéssemos, tem que ser muito indiretamente, não é? Porque não conseguimos medir diretamente. É uma boa pergunta. Portanto, elas não se conseguem transformar, pelo menos das formas que nós esperamos. Se bem que, por exemplo, a matéria escura pode interagir muito, muito pouco, e se isso for verdade, nós podemos um dia conseguir medir a interação, essa interação. Fraca. Mais perguntas? Ok. Afinal, vamos